Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ira Carvalho, professora de matemática, e vou trazer para vocês hoje propriedades das potências com expoentes inteiros, tá bom? A nossa primeira propriedade é produto de potência, tá bom? De mesma base. O que devemos fazer quando encontramos uma multiplicação, né? Um produto que as nossas bases são iguais. Então, esse A aqui é a nossa base, o meu M e o meu N são os expoentes. Observe que nós mantemos a base e somamos os expoentes. Eu trouxe alguns exemplos para praticar, para a gente ver melhor como funciona isso na prática, legal? Então, por que essa propriedade? Nós vamos fazer aqui esse primeiro exemplo e podemos pensar no seguinte. Eu tenho aqui 2 ao cubo. Então, se eu resolver só essa parte, ficaria 2 vezes 2 vezes 2. Porque aqui é a minha base e ela se multiplica 3 vezes. Vezes, agora eu vou fazer a minha segunda parte. Não seria 2 vezes 2? Aqui é a mesma coisa que 2, né? A base é 2 e ela tá se repetindo 5 vezes. Então, aqui seria, né? Aqui é 2. Tem quanto? 5, não é isso? Então, elevado a 5. Tá bom? Que nos resulta em 32, ok? Agora, vamos tentar fazer com essa aqui também. Lembre-se de que quando temos uma fração, né, uma base fracionária, uma fração com expoente negativo, poderia ser um número inteiro também, tá bom? Mas aqui eu trouxe uma fração, então lembre-se que nós vamos trocar o numerador pelo denominador. Mas primeiro, vamos resolver aqui desta maneira. Então, se eu manter a base, tá bom? Então, eu vou ter 1 sobre 2 e somar. Então, eu vou ter menos 3 mais menos 2. Somando os expoentes. Então, isso aqui vai me dar meio, menos 3 mais com menos, aqui o resultado fica negativo. Então, menos 3 menos 2 fica menos 5. Agora, vamos usar aquela definição de inverter, né? O numerador se torna denominador. Então, eu vou inverter aqui 2 sobre 1, mas não precisa escrever esse 1 aqui. E o expoente aqui fica positivo, tá bom? Então, aqui eu tenho... Isso aqui não precisa escrever, então simplesmente fica 2 elevado à quinta, que, como já vimos anteriormente, é 32. Vamos para o nosso terceiro exemplo sobre produto de potência. E aqui eu tenho uma base, lembre-se, pessoal, que quando não tem nada aqui, temos 1. Então, vamos manter a nossa base e somar 2 mais 1. Então, aqui nós temos 5 elevado ao cubo. E 5 elevado ao cubo é 125, porque é 5 vezes 5 vezes... vamos ver agora o quociente de potências da mesma base. O que é o quociente? É uma divisão, certo? Então, você tem uma divisão, a divisão pode aparecer de algumas maneiras, tá bom? Então, aqui é uma divisão de mesma base, meu M e meu N são expoentes, né? Pode ser diferentes ou iguais, mas aqui eu trouxe letras diferentes para representar valores diferentes, mas podem ser iguais. E aqui eu tenho M menos N, ok? E aqui eu trouxe o exemplozinho. É a mesma coisa do produto. Você mantém a base, né? É uma coisa no produto no sentido de manter a base. Agora, o que a gente faz no produto, que é somar, na divisão, a gente, subtrai. São operações inversas, né? São operações opostas. Então, aqui eu mantenho a base e vou subtrair 3 menos 2. Então, eu vou ter 2 elevado a 1, que é simplesmente 2. Todo número tem umzinho aqui, então simplesmente eu escrevo 2. Aqui é outra maneira que pode aparecer, né? É a mesma coisa de 3 ao quadrado dividido por 3. É a mesma coisa. E eu vou subtrair isso aqui. Então, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Tá bom? Então, eu vou ter 2 menos 1, e é 3 elevado a 1, né? Elevado a 1, que vai ser simplesmente 3.
Aqui eu tenho um exemplozinho com número decimal, tá bom? Mas temos a mesma base. Então, podemos pensar que aqui é 1, né? Sabemos que aqui é 1 e aqui é 1. Então, vai ser 0,3, é isso, é a nossa base. E agora eu vou subtrair 1 menos 1, então vou ter 0,3 elevado a 0. Gente, qualquer número elevado a 0 é 1. Não importa que número seja, todo número elevado a 0, ele será 1. Aqui também eu tenho com sinal negativo. Nós vimos aqui uma fração, mas vamos usar a mesma definição, né? As mesmas regrinhas para fazer aqui. Vamos manter a base e subtrair os expoentes. Então, vamos ter menos 2, menos 4. Esse menos 4 é do expoente. E esse outro menos aqui, certo? É o menos que a gente tem que subtrair os expoentes. Então, vai ficar 5, tá bom? 5, menos 2, menos com menos aqui, gente, dá mais 4. E aqui vai ficar 5